Vou cantar o refrão. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Amém. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Essa canção é profunda demais. Fala aí um pouquinho antes da gente entrar na palavra. Eu sei que a gente tem que correr também, que o tempo no Instagram é rápido. A inspiração desse hino aí, dessa canção. Qual ano que foi? Como que foi, assim? Sim. Cara, Deus me deu o teu reino em 2009, mais ou menos, nessa época. Foi engraçado, assim, que era um momento muito caótico para o Brasil, porque era aquela transição do governo Lula para o governo Dilma, né? Uhum. A primeira vez que a Dilma ganhou as eleições presidenciais. Uhum. E naquela época, assim, tinham muitos rumores, né, de que a presidência, ela poderia, de alguma forma, perseguir cristãos, fechar igrejas, né, que poderiam mudar a legislação no sentido da relação do Estado com as igrejas. E estava todo mundo muito apreensivo, né? Uhum. Muito preocupado. E assim, por trás daquele background do PT, né, de mudanças assim no âmbito familiar e várias coisas assim. Então estava todo mundo muito preocupado. Uhum. E nessa época eu trabalhava nas eleições. Uau. E aí eu lembro que assim que acabou as eleições, né? Então a apuração foi muito rápida. A primeira eleição a Dilma ganhou assim disparado, né? Quase unanimidade dos votos, assim, né? Acho que, se eu não me engano, foi 78, 80% dos votos, né, foram para ela, por causa, né, do Lula e tudo mais. Uhum. Ainda não tinham repercutido os escândalos, né, do mensalão e tudo mais. E aí, cara, eu lembro assim, trabalhando como primeira secretária, a gente faz a apuração ali da nossa sala na hora, é muito rápido, né? Por causa das urnas eletrônicas e tal. E aí, na hora que eu vi que a Dilma tinha ganhado na minha zona eleitoral, né, eu falei assim, nossa. E aí, rapidinho, já saiu o resultado da eleição e eu fui para casa muito triste, muito angustiado. E eu dirigia nessa época, lá em Belo Horizonte, um culto que chama Culto Cristo Vivo. Uhum. Que acontecia todo domingo às 8h30. Eu fui para casa, tomei um banho e logo depois eu fui para dirigir essa celebração. Uhum. E aí quando eu cheguei, o pessoal da igreja estava olhando para mim muito, né, me viu muito triste e tal. O pessoal, cara, o que está acontecendo? Você não é assim? Tô vendo que você está triste, você está abatido, tá tudo bem com você? Uhum. E aí eu falei, gente, eu não estou muito satisfeito com o resultado das eleições, né? A gente fica meio preocupado, saber o que vai acontecer com a igreja e tal. Mas eu falei, independente de qualquer coisa, nós temos que orar. A Bíblia nos aconselha a orarmos pelos nossos governantes para que a gente possa viver em paz e em segurança. Então vamos orar. E é assim que começou o culto, foi isso que eu fiz. Falei, gente, vamos orar e tal. E a gente começou a orar. Uhum. E eu lembro que ali orando com a igreja, o Espírito Santo começou a trazer aquele texto de Isaías no meu coração. No ano em que morreu o rei Uzias, né, Isaías 6, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam e eles rodeavam o trono de Deus, dizendo que ele é santo, 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 o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí o Espírito começou a falar comigo. Por que você está preocupado, Vinícius? Por que você está aí com o coração atemorizado? Eu tenho controle de tudo. Eu tenho controle de todas as coisas. E aí é como se essa canção fosse sendo cantada dentro de mim. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. E aí eu comecei a cantar, meio que de forma espontânea. E aí o meu tecladista, que já estava comigo há muitos anos, né, nessa conexão aí de relacionamento e do Espírito, cara, eu comecei a cantar, ele começou a tocar. Uau. E a gente foi cantando e tocando, e a banda foi chegando.
E, cara, assim, depois a gente só foi pro estúdio pra fazer os arranjos, né? Aperfeiçoar a canção. Mas Teu Uau, Reino nasceu assim, cara. Foi muito que rápido, lindo, assim. que lindo. Foi uma dádiva de Deus mesmo. Tremendo, hein? Tremendo. Minha esposa ama cantar, né? Tem o dom, tem o chamado. Eu não tenho dom para cantar. É só para pregar mesmo, expulsar demônio, curar os enfermos e pronto. Tem que me contentar com isso. Mas esses dias mesmo, minha esposa foi inspirada por Deus para compor também uma canção, né? E ela não, ela toca teclado, essas coisas e tudo. Então, ela Eita tá glória, elaborando, né? tá na vantagem, já tá na Eu vantagem. fiquei feliz, né, de poder ouvir essa canção diretamente dela, mas de experimentar também esse mover do Espírito sobre a vida dela, aonde ela foi recebendo de Deus, assim. Então, acho fantástico esse testemunho seu. E assim, eu acho que essa canção aplica também por um momento que nós estamos vivendo mundialmente, né? Sim, Mundialmente, né? O povo aí hoje em dia está preocupado, né? Ainda mais agora no Brasil, que o problema parece que está começando a ficar maior lá, né? O coronavírus está afetando sim. mais gente agora. Recebi duas mensagens de irmãos aqui da nossa igreja, de parentes lá no Brasil que pegaram o coronavírus, né? Um acho que é da Bahia, o outro do Espírito Santo. Então, agora que está surgindo mais lá no Brasil, está no pico agora, né? Sim. A situação lá tá chegando agora no pico, né? No clímax agora, né? Assim, a Então, gente meio que já passou por isso e o pico tá chegando agora lá. aqui em New Jersey, aqui, eu não sei, eu acho que vocês viram aí as notícias, aqui realmente É, foi algo assim, fora do comum, né? A gente, sim, graças a Deus, na nossa igreja aqui, a gente não está sabendo até hoje de ninguém que pegou, graças a Deus, mas igrejas vizinhas aqui, a gente ficou triste de saber, né? Pessoas que até morreram por causa do coronavírus. sim, Então, realmente aqui em New Jersey foi uma coisa assim assustadora mesmo, assustadora mesmo. Nova York, né? Queens mesmo, da onde que é a sua sim, esposa, meu Deus, lá tá terrível, né? sim, Então, eu fiz essa live assim com o tema, pastor, sobre vida após coronavírus, né? Porque eu creio que por mais que nós estamos vivendo esse problema mundial, nós podemos extrair muitas coisas boas e lições boas que vão, né, ser levadas pro resto da nossa vida, né? Então, o que que, assim, algo assim que você foi inspirado por Deus ou foi ensinado pelo Senhor ao longo desse problema, dessa trajetória aí do coronavírus? sim. Cara, de primeiro momento, o que Deus falou muito comigo é sobre não se distrair, né? Não perder o foco do que Deus está fazendo no meio disso tudo que está acontecendo. Sim. Porque no começo, eu não sei você, mas eu tive aquela sensação assim, estamos tendo férias coletivas mundialmente, né? Aquela sensação assim, o mundo decidiu tirar férias. Vamos É todo mundo verdade. parar e vamos todo mundo tirar férias, vamos todo mundo assistir Netflix, né? Vamos todo mundo ter tempos de interação, vamos se divertir. Então, no começo, estava muito assim para mim, né? Na primeira semana, É eu verdade. estava muito tranquilo, assim, bem distraído. No prédio que eu moro aqui, tem alguns irmãos da igreja, né? A gente estava se reunindo, jogando joguinho, tendo tempo de comunhão e tal. E aí eu lembro que no final daquela semana, eu fui tomar um banho e eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, né? Falando, olha, Vinícius, os impactos desse momento para o mundo como um todo, seja no sentido econômico, social, político, podem ser semelhantes aos impactos de uma guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial. E aí você está se preparando para esse momento, tipo, jogando, se Uau, distraindo. Então foi um puxão de orelha muito grande, né, uau. do espírito pro meu coração no começo, assim, para que eu realmente não perdesse o foco, né, não perdesse de vista o que Deus estava fazendo por trás de tudo aquilo, Sim. por trás dessa questão toda do coronavírus. E aí foi bem interessante, assim, que o texto que o Senhor me trouxe foi aquele texto de 1 Pedro, quando Pedro fala com os irmãos, né, sede sóbrios e vigilantes.
Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar, resistir e, portanto, firme na fé. É verdade. E um outro texto também é o texto do Getsemane, né? Em Mateus 26, quando Jesus fala para os discípulos, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? E o texto diz que foi impossível a eles permanecer vigiando, porque o coração estava demasiado sobrecarregado. Né? Eles estavam demasiadamente sobrecarregados, estavam cansados demais. Né? Então, é bem legal essa palavra que Pedro usa ali, né? Sede sóbrios. Porque a palavra sobriedade, para nós, está muito ligada à questão ou de você estar entorpecido por uma droga, ou você está entorpecido por uma bebida alcoólica. Né? São essas duas coisas que podem, entre aspas, gerar entorpecimento. Só que no caso ali, o entorpecimento que Pedro descreve é esse envolvimento demasiado com a cultura do tempo que perde de vista exatamente os planos e os propósitos de Deus. E eu acho que era um pouco disso que eu estava experimentando, que eu estava vivendo. Esse envolvimento demais, demasiado com o tempo, com o entretenimento, com rede social, com jogos, né, com séries do Netflix, com diversão e esquecendo, né, a gente tem que ter o equilíbrio, isso é importante, existe um espaço na nossa vida para isso, mas quando a gente está demasiado envolvido com essas coisas, isso começa a nos entorpecer, né, começa a roubar de nós a sanidade, começa a roubar de nós, né, a tranquilidade, a clareza e, infelizmente, compromete a nossa percepção das ações de Deus por trás de tudo que está acontecendo. E é o mesmo que aconteceu com os discípulos. Né? Por que eles não conseguiram permanecer vigiando e orando? Porque estavam demasiado sobrecarregados. Né? É verdade. Estavam pesados demais. Aí ficava difícil permanecer naquele lugar de sobriedade e oração, porque estavam demasiadamente, né, atarefados. É verdade, é verdade. Lindo, lindo, lindo ensinamento que Deus colocou no seu coração. Inclusive, você citou a passagem aí do Getsemane. Aquele momento era um momento que requeria vigilância e oração mais do que qualquer outro momento do ministério de Jesus, né? Sim. Ele estava angustiado e ele chamou os discípulos para orar junto com ele, né? Eu até preguei sobre isso uns dias, acho que foi uns meses atrás aqui na igreja, sobre a questão de momentos de guerra, né, requer mais atenção e mais vigilância e mais oração, né? Quando a gente está num momento importante, decisivo, nós precisamos estar mais ligado, né, mais conectado, para ver o que Deus, como Deus quer nos posicionar, nos guiar, né? Então é muito bom esse texto aí do Getsemane, ele fala muito sobre isso mesmo. Uma das mensagens que Deus colocou no meu coração, pastor, também nesse tempo de coronavírus, assim, claro, você falou aí algo que eu também vivi, experimentei e imaginei no começo. Férias coletivas, todo mundo... vão aproveitar, vão descansar. Todo mundo vai ficar em casa agora descansando a força. Mas uma das coisas que Deus falou muito ao meu coração foi até aquela passagem bem conhecida lá em Lucas capítulo 8, onde conta a história da mulher do fluxo de sangue, né? A mulher vivia isolada da sociedade, né? Por 12 anos ela sofria com aquele problema e ela, né, não tinha contato com a sociedade mais, né? Com os familiares, era proibido pela lei, né? Então, hoje, talvez, você e eu, nós temos uma família ainda para ter um contato, né, social, mas eu entrei mais na vida dela depois desse problema do coronavírus, né? Sim. Como que realmente ela não só sofria com a saúde, mas sofria com a falta de amor, falta de contato, falta de um diálogo, né? A gente está aqui 2 meses e meio já, trancado em New Jersey, e a gente está tentando respeitar, porque aqui o caso está bem sério. Sim. Mas a gente sente saudade de estar, né, em contato com os irmãos e abraçar os amigos, fazer um churrasco agora que o tempo vai melhorar, né? E só que aí eu comecei a meditar nisso, nessa questão da sociedade, como a sociedade também, ao mesmo tempo que ela pode ser bênção em nossas vidas, ela pode roubar também a nossa intimidade com Deus, né? E essa mulher estava distante da sociedade,
por causa do problema dela, mas o problema dela e a situação dela fez ela se aproximar e tocar em Jesus. Sim. Né? E aí Deus começou a falar muito forte no meu coração: meu filho, você pode estar no meio da sociedade, mas nunca perca a vontade de estar na minha presença, de estar íntimo comigo, de sentir o meu toque, sabe? E aí eu fiquei pensando, né? A gente falou aqui, eu tenho vontade de abraçar os irmãos, né? Eu sou pastor aqui de ovelha, então a gente sente aquela, né, saudade dos irmãos. E aí o Espírito Santo falou: e de mim? Será que o meu povo está com saudade de mim? Será que se o meu povo ficar 2 meses sem ter contato, sem sentir o meu toque, será que isso afeta eles? Né? E isso é algo a pensar, porque a gente às vezes passa tanto tempo sem ter um tempo a sós com o Senhor, né? Se desligar da sociedade, se desligar das redes sociais e passar aquele tempo a sós com Jesus. Então, eu creio que esse momento de isolação, ele traz lições muito importantes para nossas vidas. Sim. Tem várias lições que Deus me ensinou, mas uma dessas, mais importante, que tem sido esse relacionamento com Jesus, né? E a gente vê nessa passagem de Lucas 8 que Jesus estava rodeado de uma multidão. E essa mulher, ela era isolada do povo e da multidão. Mas o toque dela chamou a atenção de Jesus. Sim. Né? E o toque dele, né, a virtude que saiu dele para ela, sarou ela. Sim. Né? Então, uma outra percepção que depois o Senhor me trouxe também, eu até fiz uma publicação, para mim não falhar as palavras aqui, eu até abri aqui para mim não me falhar as palavras, mas eu coloquei numa publicação que eu fiz numa das minhas redes sociais, né, no próprio Instagram, eu coloquei assim: existe um perigo muito grande nesses dias, que é o perigo de nós perdermos Deus de vista, que é muito o que você está falando aí. Que a gente fica tão envolvido com tantas coisas e acaba perdendo Deus de vista, que também é um pouco daquilo que eu falei. Aí o Senhor falou assim comigo: é o perigo de nós perdermos de vista o que Deus está fazendo no mundo. É nitidamente um tempo de juízo de Deus sobre estruturas humanas. Né? E o perigo de nós perdermos de vista, né, essa ação de Deus é que nós deixamos de responder a Deus de forma adequada. Quando Deus trazia um juízo sobre a nação de Israel, era um tempo de volta para ele, de arrependimento e de súplica. A consciência da soberania de Deus, a certeza de que Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas, nesse tempo deve nos fazer a nos voltarmos para ele, a abandonarmos os nossos ídolos para servirmos o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Exato. Então, e essa foi uma segunda coisa que Deus falou comigo, né? Eu não creio que Deus seja a razão do coronavírus, que Deus seja o autor dele, mas a Bíblia diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, né? Então Deus age em tudo, Deus usa todas as coisas a fim de cooperar para o nosso bem. E a gente vê que muitas vezes Deus não era a causa dos juízos sobre Israel, mas Deus permitia que a nação sofresse intervenções de outras nações, fosse levada para o exílio, mas para um propósito: que o povo se voltasse para Deus, se arrependesse dos seus ídolos e voltasse a buscar o Senhor, voltasse a viver para o Senhor. Então a gente percebe assim, por trás desse coronavírus, é como se Deus estivesse chacoalhando, né, essa bandeira que o nosso tempo levanta tanto, que é a bandeira do secularismo, né, de um tempo em que nós não precisamos mais de Deus. Um tempo em que a ciência para nós é suficiente, o dinheiro é suficiente, né, o entretenimento é suficiente, o sexo é suficiente, ou seja, nós temos tudo que precisamos para ter uma vida já abastada, satisfeita. Deus não precisa fazer parte. Então, por meio de um vírus, né, que é invisível, Deus vem, chacoalha a cultura mundial, e é como se ele dissesse para nós, né, volta para mim, porque só eu posso de fato preencher a sua vida, satisfazer a sua vida, né, e trazer sentido e propósito verdadeiro para a sua alma, para o seu coração. Então essa foi uma segunda lição que o Senhor também começou a me ensinar. Exatamente, e é lindo isso, porque realmente
fechou o cinema, né? Fechou o teatro, fechou todos os meios de esporte, entretenimento, aonde a gente estava, igual você falou aí no começo, distraídos muitas das vezes, né? Sim. E hoje aí voltou os olhos para a família, que é algo também que muitas pessoas estavam deixando de lado, né? Voltou a atenção para dentro de casa e para Deus, né? Colocar os olhos no Senhor e realmente essa questão, igual essa mulher do fluxo de sangue mesmo, o problema dela levou ela a tocar em Jesus e a buscar Jesus no meio de todos aqueles obstáculos, no meio de todo aquele perigo que ela corria de ser rejeitada, ou de, né? Mas era a única opção que ela tinha, né? Sim. E esse problema do coronavírus, eu creio que chacoalhou, igual o senhor falou aí, as estruturas mundial e os líderes mundial, né? Eu acho que os Estados Unidos, graças a Deus, estava caminhando já numa nova direção, né? Um presidente que ora, um presidente que pelo menos está rodeado de pessoas da fé, que busca o Senhor, mas querendo ou não, também o país em si estava distraído também, né? A gente aqui, o dinheiro se torna um meio às vezes mais fácil de ter do que em outros lugares, né? O entretenimento é mais barato, você pode ir para um jogo de basquete, um jogo de futebol, qualquer atividade que você quiser, né? É acessível. E as pessoas estavam distraídas, igual a questão de vir ao culto, né? As pessoas não... ir para a praia ou ir para o culto? Sim. Então, igual na Flórida, eu acho que sofre mais com isso, né? Sim. Ir para a praia ou ir para o culto? Entendeu? E hoje eu acho que as pessoas estão com mais sede de Deus do que nunca. Sim. E uma outra coisa que é bem interessante, Pedro, é que assim, um assunto que pouco se era falado, voltou a ser falado, voltou a ser estudado, que também é a volta de Jesus, né? Então, assim, quanto tempo a gente não ouvia falar sobre a volta de Cristo, né? E se falar se tornasse um sermão repetitivo, assim, que, né? As pessoas, que dia que ele vai voltar, né? Sim. Mas aí, de repente, no meio dessa pandemia, estruturas sendo abaladas, todo mundo fechado, aí todo mundo já começa a se perguntar, né, se preocupar. Será que Jesus está voltando? E agora que ele vai voltar? E aí foi interessante, assim, que no meio disso tudo, né, aí começa, né, as pessoas começam a especular, né, o anticristo e tudo mais. Mas o ponto central dessa mensagem é, se Cristo, de fato, né, estiver voltando agora, nós estamos preparados, nós estamos prontos para a volta do Filho de Deus, nós estamos prontos, né, para o receber. E como nós estamos vivendo a nossa vida, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, de um dos reformadores, Martim Lutero. Ele falava assim: nós precisamos viver o presente como se Cristo tivesse ressuscitado ontem e fosse voltar a qualquer minuto. Exato. Então Lutero falava isso. Cara, nós precisamos viver a vida assim. Jesus ressuscitou ontem e ele pode voltar a qualquer minuto. E se a gente vivesse assim, a nossa vida seria muito diferente. Exato. Muito diferente. Muitas coisas que nós fazemos, né? Coisas que nós guardamos. Cara, qual que é o sentido disso? Né? Às vezes você tem um monte de coisa guardada, você fala assim, cara, qual que é o sentido disso tudo aqui guardado se Jesus voltasse agora? Exato. Ia ficar tudo aqui guardado, ia ter, tipo assim, qual que é o sentido disso? Né? E isso aí que você está falando de guardar, de ter tesouros aqui na terra, ou de preocupar com a vida aqui na terra, era algo que a igreja primitiva estava desapegado, né? Sim. Por isso que eles vendiam, quem tinha mais de uma propriedade estava vendendo e entregando o dinheiro aos pés dos apóstolos, né? Sim, sim. Exatamente. Porque eles tinham essa consciência, assim... De que Jesus podia voltar a qualquer momento. Sim, o reino começou ali na ressurreição do Cristo, mas nós ansiamos que esse reino ele se concretize, ele se estabeleça definitivamente. Então os caras estavam trabalhando assim, mano, nós vamos trabalhar tipo assim, pro reino. Nós queremos viver para esse reino. Exatamente. Mas infelizmente, né, muitos momentos nós perdemos isso de vista, né? Perdemos essa consciência e nos distraímos, né? Exatamente. E uma última palavra assim que Deus me trouxe, até lendo um livro, eu tô lendo um livro que ele tá até disponível gratuitamente para quem quiser depois procurar e fazer o download, chama Salmos. O autor é o N.T. Wright, que hoje ele é o maior, ele é sensacional, né? Eu amo.
Não, cara, eu sou apaixonado, eu leio tudo dele, assim. N.T. Wright é fantástico, fantástico. Isso. E aí eu tô lendo esse livro dele sobre Salmos, e ele falou um negócio, assim, que eu também tenho conversado com algumas pessoas, que é a capacidade que Deus deu à igreja por meio do Espírito de se inovar, de se reinventar. Não reinventar o seu sentido e nem as suas bases, mas se reinventar à medida que ela enfrenta ou desafios ou até mesmo à medida que ela passa por sofrimentos e perseguição. Né? Então, assim, o norte da igreja, a sua razão de ser, seu fundamento, não vai mudar nunca. Sim, não vai ser alterado. Exatamente. Porque foi o próprio Cristo que a estabeleceu e então ele já deu a sua direção, já deu o seu norte, já deu a sua razão de ser. Mas a verdade é que a igreja que estava lá em Atos dos Apóstolos, ela tinha uma forma de se relacionar com o mundo à sua volta que não necessariamente vai ser a mesma forma como nós vamos nos relacionar com o mundo à nossa volta, porque o nosso mundo é muito diferente do mundo do judaísmo do primeiro século que aqueles cristãos enfrentaram. Mas é interessante perceber que à medida em que a igreja enfrenta desafios, sejam eles culturais, sejam eles sofrimento ou perseguição, ela vai adquirindo a capacidade pela obra do Espírito de se inovar e responder de forma satisfatória a essas demandas que vão chegando, né? E aí, nesse livro, o N.T. Wright fala, ele trabalha as 3 categorias, né? Ele trabalha tempo, espaço e a terceira eu ainda não cheguei, então não vou falar, mas ele fala sobre tempo, espaço, que é assim, a consciência do reino de Deus a partir da leitura dos Salmos. Quando ele fala sobre tempo, ele fala sobre isso que nós acabamos de falar. Essa consciência que nós vivemos no intervalo do reino que já foi estabelecido, mas aguarda a sua consumação. E quando ele fala de espaço, ele fala muito desse papel, né? Ele começa a falar sobre o papel do templo, né? Que o templo era como se fosse um lugar onde o céu e a terra se encontravam, né? Aonde o povo de Israel se dirigia para ter esse encontro, né? Do céu com a terra. Mas que quando o povo foi levado para o cativeiro, o povo então começou a perceber que esse encontro não precisava se dar apenas no templo, mas que pela lei de Deus, né, pela palavra de Deus, o próprio Deus estava ali, presente na sua palavra, e que eles podiam ter esse acesso onde quer que estivessem por causa da palavra de Deus. Então é interessante pensar assim, olhando para o judaísmo, que o próprio judeu, pelos desafios que foi enfrentando, ele precisou repensar essa relação com Deus que se dava no templo, agora se dava baseada na lei, e hoje para nós se dá pela pessoa de Cristo. Né? Cristo é o nosso templo. Cristo fala muito sobre isso, né? Que demais. Jesus é o templo, é o novo templo, é a consumação e a união do céu e a terra, né? Exatamente. Eu amo o N.T. Wright, é fantástico. Então, assim, cara, olha que loucura. Os caras tiveram que pensar, pô, nós não temos mais o templo, a nossa relação com Deus vai ficar comprometida? Não! Pô, nós fizemos um abrigo para Deus entre nós. Mas aí quando eles vão para a realidade do exílio, eles pensam, poxa, nós não temos apenas um lugar para Deus no nosso meio. Deus também é o nosso abrigo. Deus também é o lugar para onde corremos. Nele nós também nos refugiamos. E encontramos esse refúgio nele por meio da sua palavra, das Sagradas Escrituras. E aí, mais à frente, né, Jesus aparece dizendo, eu sou o templo, eu sou o lugar de encontro. Então, e aí você olhando para o Novo Testamento, você pensa, cara, a igreja fez a mesma coisa. Então, ela começou dialogando com o contexto do judaísmo, mas quando você vai lá para Antioquia, em Atos capítulo 13, você vê um homem, né, chamado Paulo, ajudando essa igreja a repensar sua relação com o mundo, as missões, os desafios que agora ela vai enfrentar nesse mundo que não está, né, tomado pelo judaísmo, mas está tomado por outras filosofias, outros conceitos. E a igreja, cara, prevalecendo sobre tudo isso, né, mostrando uma nova forma de se pensar a sociedade, política, a relação com os oprimidos, tudo por causa desses desafios. Então, cara, nós estamos vivendo esse tempo de oportunidades. Exatamente. De podermos pensar assim, mano, a nossa relação com o Deus e com os irmãos não é mediada pelo espaço físico e nem pelo contato físico. Exatamente. Nossa relação com Deus e com os irmãos é mediada pelo vínculo do Espírito. Exatamente. O que nos une é a pessoa
e a obra do Espírito Santo. Forte, fortíssimo. E isso que você falou é algo que Deus tem me impactado desde o início do coronavírus. A maneira de repensar ministério, maneira de repensar o alcance, o chamado, aquilo que Deus quer que a gente faça pela sociedade. E o coronavírus, eu creio que deu essa sensação de espalhar o evangelho mais rápido agora pela face da terra. Nunca se houve tantas lives da internet, né? Sim. Nunca se houve tantos cultos online. E eu creio que não vai parar, na verdade só vai aumentar, né? Essa Sim. interação online, essa interação com as pessoas. E as pessoas estão com fome, né? E com sede de ouvir a voz de Deus, né? Sim. E a gente, como ministro, a gente vai ter muitas oportunidades. Eu creio, foi isso que Deus me falou, né? Era um momento de novas oportunidades. Antes de começar tudo isso, pastor, a gente sempre tira aqui 12 dias aí de oração e jejum nos primeiros dias do ano, né? Quando inicia o ano. Então, desde o dia 1º de janeiro até o dia 12, representando os 12 meses do ano. Sim. E aí, no meio daquela oração ali, eu orando, falando com o Senhor a sós, o Espírito Santo falou algo bem claro comigo, assim, falou assim: meu filho, pede para mim as nações. Aí eu fiquei assim, sabe, eu confesso, porque eu não, na verdade eu nunca quis ser pastor, eu fui chamado para ser pastor, nunca amei ser pastor, depois fui amando, né, ao longo do tempo, do chamado. E quando Deus falou isso comigo, eu nunca pensava nas nações, já recebi outras profecias e tudo, mas o Espírito falou bem claro: pede para as minhas nações que eu te darei. Pede para minhas nações. E eu falei: Senhor, eu não sei por que o Senhor está falando isso, mas eu só vou pedir. Eu vou só acreditar em Ti. O que o Senhor quiser fazer, faça, Senhor. Eu comecei a orar nesse sentido. E hoje, vivendo esse momento, o Senhor me fez entender que vai ser uma oportunidade, pastor, da gente ganhar mais rapidamente, mais facilmente o mundo para Jesus. Né? Igual você aí deve também falar o português, o inglês e tudo. Eu também falo o inglês eu estou tentando, o inglês eu estou aprendendo. Mas uma hora sai um zino em inglês aí, uma hora sai um zino em inglês. Eita glória! São as inspirações do céu. Nem que for só o holy, né? Mas sai. Eita, maravilha. Aí, assim, sabe, agora o Senhor está me despertando mesmo, assim, para sair a sensação de sair das quatro paredes, porque eu ficava muito focado na igreja local aqui, que é o meu foco ainda, é o meu alvo, é cuidar dos irmãos. Mas, além disso, eu preciso semear a palavra do Senhor pelo mundo, e a internet, né, é um veículo que Deus colocou para a gente poder aí abençoar as vidas. E então, assim, agora eu estou em projetos, né, não só de pregar em português, mas começar a pregar para os americanos. Maravilhoso. E eu vejo que é as nações que Deus está despertando no meu coração, né? Sim. Então, eu creio que tudo isso tem, igual você falou, não perder o que Deus está fazendo na terra, o momento do agir de Deus, a maneira que Deus está chacoalhando as nações, né? Sim. E vai ser um momento de que as pessoas estão mais abertas para ouvir o evangelho, né? Sim, sim. Exatamente. Exemplo, sexta-feira aqui na nossa celebração, que é a celebração que eu dirijo, nós temos aqui uma média de 120. Já abriu aí os cultos? Já abriu? Não. Normalmente assim, né? Sim, a gente tem 120, 160 pessoas no máximo, assim. A não ser quando a gente tem um evento, alguma programação especial, aí a gente pode ter mais pessoas. Mas normalmente a média é essa. Entre 120 e 160 pessoas, não passa disso. Sim. Cara, hoje, nos cultos online, um culto de sexta-feira nosso aqui já dá 5 mil pessoas. Uau, forte, hein? Entendeu? Nós temos aí 2, 3 mil pessoas assistindo simultaneamente. Uau. E depois o culto fica ali disponibilizado, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas sendo alcançadas. Num culto de sexta-feira, 30 decisões, 20 decisões. Então, às vezes, num culto presencial, a gente tem 2, 3 decisões. Um culto online, 30 pessoas. Esses dias atrás, Deus me pediu para pregar sobre suicídio. Aí eu preguei sobre suicídio. Né, muitas pessoas, né, pensando nesse tempo aí de pandemia, faltando recursos. O que eu vou fazer da minha vida? E tem no suicídio uma opção. Preguei sobre suicídio.
Um menino que estava assistindo, no final da pregação escreveu, cara, essa mensagem era para mim, eu estava planejando tirar minha vida hoje. Olha aí, tremendo. Entendeu? Tremendo. Então, assim... E aí pensando, né? Se você tivesse pregado só fisicamente, Sim. né? Só no Talvez essa texto ali, palavra não tivesse chegado. chegado ao coração, né? Sim. É tremendo, pastor. Nossa, assim, eu acho que não tem como a gente não entender que Deus quer alcançar as pessoas através desses veículos, né? E uma das coisas que eu até coloquei um vídeo lá no nosso canal, é um canal novo, criei agora, faz só quando começou o coronavírus mesmo, mas a gente já tem um bom número lá. A gente fez uma série sobre a quarentena e uma das mensagens que Deus colocou no meu coração foi sobre falar sobre a questão do mundo invisível, né? A gente, quando eu não sei, você já deve ter sido abordado, eu já fui abordado várias vezes por pessoas que não criam em Deus, não criam nesse mundo espiritual, Sim. porque eles não viam, né? Sim. A questão de que, eu não vejo, cadê Deus? Né? As pessoas até debochavam, né? Cadê Deus? Deus, não estou vendo ele, cadê ele? E aí a gente hoje, né, vê que então se existe um mundo além daquilo que o olho nu pode ver, né? E o coronavírus veio para né, confirmar mais uma vez e tirar essa incredulidade do coração das pessoas de que eu só creio naquilo que eu vejo. Sim. Né? Esse materialismo cai por terra, né? Não faz sentido. O materialismo não encontra espaço para um mundo que só pode ser percebido por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu toco. Acaba. O coronavírus destrói isso. Né? Então, destrói. Exatamente. Então, assim, é um momento de muitas pessoas que são ateus assim, se converterem. Inclusive, aqui na nossa igreja, eu estou num local aqui em New Jersey que é um pouco longe dos brasileiros. E eu sou ligado a um ministério que está em Newark ali. Eu acho que você já ouviu falar de Newark, New Jersey, ou não? Sim, já tive Newark lá. É onde estão todos brasileiros, né? Sim. E eu estou, assim, uns 30 minutos ainda para o sul de New Jersey, mais pro lado das praias. Sim. E a igreja aqui nasceu brasileira e agora que eu estou tendo visão para ampliar, porque solidificou. Então, eu estou tendo a visão de ampliar para os americanos e para os hispanos também, que a gente tem obreiros hispanos aqui. Mas, assim, a igreja cresceu aqui por causa de pessoas que foram alcançadas, pessoas que, assim, eram casos impossíveis. E um deles era um irmão nosso que era ateu. Né? Ele era ateu e ele viu um amigo dele se converter. O amigo dele era traficante de drogas e pesado mesmo, assim, bem pesado. Andava com gente lá de cima mesmo do mundo das drogas. Sim. E a única razão que ele se converteu é porque ele foi jurado de morte, né? E aí Jesus abraçou ele. Tipo assim, método rápido para a conversão de um ateu. Pronto. Curso instantâneo para a conversão de um ateu. Exatamente. Aí, assim, só que quem se converteu... Você conhece o missionário Pedro do Borel? Você conhece? Já ouviu falar? Não. Cara, só contar essa história rapidinho. Acho engraçado. Ele tem uma história que ele foi evangelizar num carnaval. E aí ele chegou para evangelizar uma pessoa e a pessoa falou assim, não, eu sou agnóstico, né? Eu sou ateu, aquela coisa e tal. Falou, não, beleza, cara. Mas disse, não, eu sou agnóstico, eu sou ateu, cara. Sai pra lá, eu sou ateu. Não quero saber desse negócio, não. Então, beleza, cara, só fazer uma oração por você. Aí o cara, mano, se você fizer oração, você vai me deixar em paz? Não, vou te deixar em paz. É só uma oraçãozinha, beleza. Então, vamos fazer oração aqui. Aí o cara pegou na mão dele assim, né? O Pedro pegou na mão desse cara e falou assim, Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor mate ele agora. O cara, pô, velho! Pô, que oração é essa? Ele falou, ué, mas você não acredita em Deus, pô? Que medo é esse? Entendeu? Essa é boa. Né? Então, assim, curso intensivo de como, né, converter um ateu, né? Pega uma arma... Exatamente. E o lindo é que o amigo dele também ateu, assim, esse amigo não cria nem que o outro tinha se convertido. Falou assim, agora você virou crente, você está disfarçando para roubar a igreja. aí, assim, o interessante é que esse... Paulo, né? Tipo Paulo, assim, o Paulo. Você está convertendo só para descobrir onde Porque cristão foi uma transformação rápida. Foi, assim, um traficante para um homem cheio do Espírito Santo. Foi da água para o vinho, foi igual Saulo para Paulo mesmo. Sim. Aí esse amigo dele, descrente, ateu e tudo...
ele foi o ex-traficante de drogas foi na casa desse amigo ateu e falou: hoje eu não saio daqui enquanto Deus não mostrar que ele é real na sua vida. E você acredita que naquela mesma noite ele viu pela primeira vez na vida dele um demônio dentro da casa dele? Uau! Aí ele me ligou de madrugada, chamando para ir lá orar. E assim, foi uma conversão tão linda de um ateu também, né? Então eu vejo que os olhos espirituais de muitas pessoas e o coração de muitas pessoas que tinham essa resistência, como a gente está falando aí, vão estar mais abertos para crer mais. Então a mensagem, né, é igual o senhor falou aí de pregar sobre arrebatamento, quem está desviado vai voltar, né? Sim. E vai se santificar. Então eu creio que nós estamos vivendo uma oportunidade linda de coisas lindas que Deus quer fazer na Terra, né? Assim, as pessoas, elas percebem esse assunto às vezes de forma muito diferente, né? Mas assim, cara, o ponto é o seguinte, não sei se você crê em arrebatamento ou não, mas o negócio é o seguinte, o ponto é que nós cremos que Jesus vai voltar. E esse é o ponto principal. Nós temos que estar preparados. Exatamente. E essa é a pergunta. Eu não sei se ele vai ter arrebatamento ou não. O ponto é o seguinte, ele vai voltar, né? E a pergunta é, você está preparado para isso? Você está preparado para se encontrar com o Senhor, né? Até a Daniele, que até comentou aqui agora, ela perguntou, e esses barulhos que o pessoal está ouvindo e tal? Ó, Daniele, pelo que eu pesquisei e tô vendo aí, diz que isso aí é fake, né? O pessoal forjou os áudios, né? Não é verdade. Mas independente disso, o ponto, gente, para nós é esse. Nós estamos preparados, né? Porque o Senhor Jesus vem, nós não sabemos quando, mas se ele vier agora, né? Se ele voltar agora para estabelecer o seu reino e nos chamar para prestarmos conta do que fizemos por intermédio do corpo hoje, nós vamos estar preparados para estar com ele? Essa é a pergunta. E se de alguma forma nós não nos sentimos preparados para esse encontro, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança, porque certamente ele vem. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Ele já sabe, graças a Deus, né? O Apocalipse ele diz isso, né? Agora ele sabe, assentado à direita do Pai, ele sabe o seu tempo. Ele sabe o seu dia, mas nós ainda não sabemos, nós percebemos os sinais, né? Nós vamos percebendo a movimentação do tempo à nossa volta, vamos percebendo os sinais e nos preparamos, então, para esse momento em que nos encontraremos com ele, para vivermos com ele eternamente. Exatamente. E tocando nesse assunto, só para a gente concluir, eu sei que o horário já está avançado, se as pessoas não despertarem agora, no momento que nós estamos vivendo, vendo que um vírus, né, abalou o mundo, né, tá realmente colocando os impérios, os países poderosos, né, preocupados e aflitos, se isso não despertar, eu não sei o que mais vai despertar o povo, né? Porque tem muita gente que, infelizmente, por mais que estamos vivendo esse problema, ainda estão desapercebidos daquilo que Deus está fazendo e chamando eles, né? Sim. Até a Urânia comentou aqui, eu não sei se você viu, a gente estava vendo isso até ontem, né? Gente, eu não quero não quero ser sensacionalista aqui, tá, gente? De forma nenhuma. A minha intenção aqui não é ver sangue escorrendo na tela aqui, né? Mas ontem a gente estava vendo aqui uma reportagem, não sei se você viu umas abelhas, que são abelhas assassinas, você viu isso? Que estão chegando, né, aqui nos Estados Unidos. Parece que isso não, é verdade, o pior que é verdade. É verdade. Agora, sabe o que eu acho interessante? Exemplo, cara, eu não sei, né, ao certo tudo, mas o livro de Apocalipse descreve para nós 4 cavaleiros, né, que falam sobre 4 tipos de juízos, né? Na verdade, o primeiro cavaleiro fala do evangelho, mas depois fala de juízos que vêm sobre o mundo a partir disso. É lógico que João está descrevendo ali o que está acontecendo naquele tempo ali, mas de alguma forma aquilo que está acontecendo ali sinaliza para aquilo que vai acontecer, né? É como se fosse assim, um pequeno teatro daquilo que vai acontecer de forma mais ampla no mundo todo quando estiver chegando perto da volta do Cristo. Né? Então, mas olha que loucura. Cara, se a gente parar para pensar,
Deus trouxe o império do Egito ao chão com coisas mínimas. Exatamente. Piolho. Exatamente. Mosquito. A água transformando. Água perdendo a sua capacidade, né, de vida. Né? Aí a Urânia mesmo. A Urânia colocou aqui. Vocês estão sabendo que parece que em maio agora vai ter 3 dias de apagão total, de escuridão total? Não estou sabendo disso. Estão falando sobre isso. Não sei se é verdade. Mas olha que loucura, cara. Tipo assim, se a gente parar para pensar, pessoal, se realmente tudo isso estiver acontecendo, mais do que nunca isso sinaliza para nós o quê? Que nós precisamos estar preparados. Exatamente. Que de fato o tempo da sua volta se aproxima, está chegando. Né? E que assim, da mesma forma como Deus, com coisas pequenas, cara, gafanhoto, com coisas pequenas, Deus fez o império do Egito vir ao chão para a libertação do seu povo. Deus está fazendo o mesmo por nós, nós não precisamos ter medo disso. Exatamente. Deus está trazendo essas coisas para trazer os impérios desse mundo ao chão para libertar o seu povo, para que a gente, assim como os israelitas foram libertos, né, para irem para um lugar de adoração, né, adorarem o Senhor, nós também estamos sendo libertos para irmos para esse lugar de adoração, né, para nos encontrarmos com o Senhor. Tudo aí que o senhor falou, essa passagem aí do Êxodo, né, realmente a gente tem que aplicar para os nossos dias. Sim. Porque tá se cumprindo praticamente tudo, né? A Páscoa mesmo, a gente viveu uma Páscoa justamente igual à Páscoa lá do Êxodo, né? Sim. E só para a gente terminar, pastor, eu sei que o minuto vai acabar agorinha, a live. O que o senhor falou aí, que Deus está fazendo tudo isso para tirar o seu povo, para a gente ter um momento do outro lado de adoração, né? A gente vê que depois que o dilúvio também veio sobre a terra e Noé saiu da arca, né? Ele levantou um altar e fez uma aliança. Deus fez uma aliança com ele, e ele fez uma aliança com Deus, e o arco-íris apareceu ali como símbolo dessa aliança, né? Sim. E eu creio que é momento de as pessoas também, né, fazer uma nova aliança com o Senhor, como a gente está falando aí, quem está afastado voltar, né? Quem estava longe se alinhar com o Senhor, porque eu creio que vai haver um novo avivamento sobre a terra de uma maneira global, de uma maneira que você vê que lugares que não estavam sendo lugares acessíveis ao evangelho, que estavam meio fechados, como a Espanha, né? Eu creio que vai haver um avivamento novamente, que Deus vai dar uma outra oportunidade para aqueles povos ali e para as nações. Então, só para a gente terminar, gente, eu sei que eu quero despedir da maneira que você merece aí, pastor. Um prazer estar com você. Que é isso. Prazer todo meu. Obrigado pela oportunidade. Maravilhosa mesmo a sua pessoa, tudo que a gente aprendeu aqui hoje. E vamos orar aí para Deus colocar outras canções maravilhosas, mensagens também, né? Porque amém. Você prega também. Sim. Pastor, só aproveitando o pessoal aqui, pedindo para vocês que não são inscritos no nosso canal lá do Cristo Vivo, quem não conhece, né, o nosso canal, por favor, se inscreva lá, dê prestígio, né, às nossas canções. Sim. E também, quem puder, por favor, nos sigam aqui nas nossas redes sociais aqui, ou no Vinícius Zulato, ou no Cristo Vivo Music, por favor. Segue aí, gente, segue o pastor, vai lá no canal dele lá, tem as canções lindas, maravilhosas lá. Inclusive tem o nosso canal também, quem ainda não me segue lá, nós temos poucos inscritos, mas já está com 3.000 e poucos, PR Pedro H, vai lá, se inscreve no nosso canal, no nosso Instagram também aí, e eu fico feliz e honrado, pastor. Eu creio que em breve, quando tudo normalizar também, o senhor estiver na região também aqui da Flórida, de Nova York, eu sei que vocês têm uma igreja em Nova York, a gente pode, né, se conhecer pessoalmente, e o senhor pode vir aqui pregar para nós também. Vai ser uma bênção. Claro, prazer. Vai ser uma bênção. A igreja aqui, a nossa igreja aqui é o ministério, um dos maiores ministérios que tem em Newark. Não só a minha igreja, mas a igreja sede, né? Sim. Então, nós somos um ministério bem abençoado aqui na região e vai ser um prazer receber o senhor. Eu quero agradecer também aos pastores que estavam aí na live. Tinha muitos pastores e o Rodney estava aí, o pastor Rafael Conrado. Sim, o Rafa passou aqui. Meu amigo também, o Rafael Conrado é uma bênção, um homem de Luizinho, Deus. meu amigo.
Breno, falando aí, várias pessoas que passaram por aqui. Um beijo para todos, um abraço para todos. Pastor, um grande abraço. Valeu, pastorzão. Deus te abençoe aí. E estaremos orando pelo seu ministério, pela sua vida e pela sua igreja aí, pelo seu povo que você cuida aí, tá bom? Amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Fica com Tchau, Deus. tchau.